Hoje, permitam-me compartilhar a graça de Deus através do sermão intitulado Seja zeloso, porque o reino dos céus está próximo. Se nós esperarmos pelo céu e se nós absolutamente crermos que o céu é o lugar eterno aonde iremos no futuro, nós não ficaremos perturbados ou aflitos pelos assuntos terrenos. Mas nós focaremos em apenas uma coisa: como eu posso ficar no caminho ao céu eterno? Como eu posso perseverar até o fim? Ainda que o céu esteja próximo, e se não tivermos esperança, nem sonharmos com o céu? Ainda que o exame de entrada na universidade seja em uma quinzena ou um mês, os estudantes que não aspiram a entrar na universidade não estudam duro. É o mesmo com o céu. O reino dos céus está próximo, bem na nossa frente. Mas, se tem alguém que não é zeloso e não tem esperança pelo céu, é como se ele estivesse desistindo do céu. Deus nos disse para não sermos dessa forma. Vamos encontrar as palavras de Deus sobre isso na Bíblia. Antes de procurar os versículos, vou fazer uma pergunta. Vocês conhecem o romance Robinson Crusoe? Muitos de vocês devem ter lido. Robinson Crusoe vivia sozinho em uma ilha remota por seu barco ter afundado. Ele foi colocado em uma situação desesperadora, mas ele fez o seu melhor em tudo, com o único pensamento de voltar para casa. Na ilha, ele não tinha compromissos ou qualquer relacionamento para manter, mas ele fez um calendário, planejou e não desperdiçava o seu tempo. Ele passou cada dia significativamente. Não havia nada na ilha inabitada. Ele não tinha nem onde colocar a água. Assim, ele fez tigelas e pratos com lama. Ele pegou cabras selvagens e as criou. Dessa forma, ele sobreviveu. Ele passou por uma série de eventos e, finalmente, voltou para casa, depois de 35 anos. Ainda que ele tenha vivido sozinho na ilha, ele preparou muitas coisas para voltar para casa. Então, que tal nós? Se temos a fé correta no nosso lar celestial, não devemos tentar resolver todas as coisas somente nesta terra. Tudo está lá no céu. Tudo está preparado. Pensando neste fato, vamos ser zelosos em obter o céu, a fim de não perdermos o céu. Todos nós vamos fazer esforços com fé. Vamos abrir a Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, e vejamos a palavra de Deus. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Não foi desde o início que Esaú perdeu o seu direito de primogenitura. Ele tinha recebido o direito de primogenitura, a posição, a qualificação e o título como primogênito. Porém, embora recebendo tudo isto, ele não os guardou por um longo tempo, porque ele não os valorizava. Ele não sabia quão precioso era ser o primogênito. Pois então, ao sentir fome, não pôde perseverar o problema temporário e vendeu o seu direito de primogenitura ao seu irmão por um cozido de lentilhas. Somente quando o tempo das bênçãos chegou, ele compreendeu quão grande
e importante era o direito de primogenitura, e pediu ao seu pai por bênçãos. Mas o que o seu pai lhe disse? Eu dei todas as bênçãos a Jacó, seu irmão. Não há mais bênçãos para você. Você tem apenas uma bênção, meu pai. Abençoe-me também. Mesmo um pouco seria bom. Abençoe-me. Eu dei a seu irmão todas as bênçãos que você deveria receber. O que eu posso fazer por você? A Bíblia diz que, ouvido isso, Esaú bradou com profundo amargor. Eu acho que é o mesmo com o reino dos céus. Nós ouvimos a palavra de Deus pela Bíblia tantas vezes. Então há pessoas como Jacó que gravam a palavra profundamente nos seus corações. Mas há pessoas como Esaú que negligenciam a palavra sem conhecer o valor do reino de Deus. Pessoal, o reino dos céus está próximo. Deus Pai e Deus Mãe conhecem cada problema que passamos, e cada esforço que fazemos, e cada dificuldade que experimentamos. Para garantir paz e conforto para nós, o Pai e a Mãe estão preparando o reino dos céus. Apesar disso, se perdermos o céu, não terá utilidade, ainda que brademos em alta voz e choremos amargamente. Jamais cometerei isso. Por favor, leve-me ao céu. Na parábola das 10 virgens, aos ouvidos das virgens nécias, ouviu-se somente a resposta solene: eu não as conheço. Nós devemos nos lembrar disso. É por isso que Deus diz, na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. Pessoal, o céu é um lugar que nós devemos adquirir e tomá-lo por esforço. Não é algo que vem automaticamente enquanto ficamos parados. Quando fazemos muitos esforços para obtê-lo, então ele virá a nós, mais brilhantemente. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E se nós não conhecermos o valor do que temos, não entendermos a sua existência, não conservando, não devemos ser como Esaú, pensando, se alguém quer isso, venha e tome o quanto quiser. O céu está cada vez mais perto, certo? É por isso que a Bíblia nos ensina: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos ver o versículo 11. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Se nossa fé é morna, sem se focar inteiramente no céu nem na terra, por exemplo, se ficar entre os dois, colocando um pé no céu e outro pé nas coisas terrenas, Deus dirá: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É por isso que no livro do Apocalipse, capítulo 2, Deus disse:
Sê fiel até a morte. Para quê? Deus disse, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos confirmar no livro do Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10 diz: Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Pessoal, nós devemos compreender quão precioso é o caminho que estamos percorrendo e quanto esforço esse caminho merece. Nosso lar espiritual eterno, o reino dos céus, está se aproximando. Nós devemos ser zelosos para ir para lá. Nós não devemos pensar como podemos ir ao céu sem nenhum esforço. Nós precisamos ser mais ansiosos que todos. Nós devemos seguir a orientação de Deus e depender do seu poder para que possamos participar da obra do Evangelho guiada por Ele. Por favor, nunca sejam como Esaú. Ele tinha recebido o direito de primogenitura no início, mas ele não o apreciou. Aqueles que não conhecem o valor do que estão recebendo podem perdê-lo facilmente. Vamos para a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Ainda que amemos o mundo e as coisas do mundo, isso não durará, e nós terminaremos perdendo tudo o que temos. E teremos de deixar esta vida limitada da terra algum dia. Este é o nosso destino. Mas nosso Deus conhece o mundo eterno. Por isso, não foquemos os nossos olhos apenas neste mundo, mas nas coisas do céu. Isso também o que diz na Epístola aos Colossenses, capítulo 3. Agora, nós podemos não entender todas as palavras de Deus, mas, se colocarmos os ensinamentos de Deus em prática, nós entenderemos a sua vontade com o passar do tempo. Vamos para a Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá, de onde? Lá do alto, isto é, do céu. Isso significa, busque tudo o que Deus mandou e coloque o seu coração nas coisas lá do alto, para que você possa liderar essa vida. Vamos continuar lendo. Onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Contudo, nós estamos nos atrasando com as coisas deste mundo. Como nós perdemos nossos corações para as coisas mundanas, nós perdemos nosso tempo de pensar nas coisas preciosas do céu. Deus nos diz para pensar nas coisas lá do alto. Pensar quão glorioso será o reino dos céus e quão esplendoroso será o reino dos céus na presença de Deus eternamente. O poder e a autoridade que serão dados a nós no reino dos céus não podem ser comparados com o poder e a autoridade da terra. Vejamos o versículo 2 novamente. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva,
desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. No final, todas estas coisas trarão a ira de Deus e serão obstáculos para entrarmos no reino dos céus. A Bíblia nos permite conhecer todas estas coisas claramente. Pessoal, nós precisamos pensar cuidadosamente sobre no que temos de ser zelosos. Quando Robinson Crusoe estava sozinho na ilha inabitada, ele não viveu apenas uma vida casual, mas sempre pensou: eu definitivamente voltarei para casa. Tendo isso em mente, ele se esforçou muito para sobreviver. Ele pegou a terra e fez cerâmicas e pratos. Ele se esforçou dessa maneira, porque até ele encontrar um navio de resgate, ele tinha que viver naquela ilha. Ele também cultivou. Ele plantou sementes que ele tinha e cultivou trigo. Isso era para voltar à sua terra natal. A razão de ele ter trabalhado duro nunca foi para viver bem ou desfrutar daquela ilha deserta. Nós também não devemos estabelecer nossas metas para a vida nesta terra, mas no eterno reino dos céus. Até voltarmos para o nosso lar, o céu, nós devemos viver nesta terra. Este é o nosso destino. Então, nós devemos viver nossas vidas tendo a meta do céu, ao invés da meta desta terra, não é? E se vocês precisassem viver naquele tipo de ilha deserta sozinhos, assim como aconteceu com Robinson Crusoe, vocês trabalhariam duro com o fim de levar uma boa vida naquela ilha? Ou vocês viveriam lá, sustentando a vida com o fim de serem resgatados de lá? A vida de Robinson Crusoe era apenas para a sobrevivência até ele ser resgatado de lá. Ele nunca quis viver lá para sempre. Seus esforços na terra eram apenas para voltar à sua casa. Da mesma forma, nós temos o nosso lar eterno para voltar. Ele é chamado de Reino dos Céus. Neste lugar, não há mais morte, nem sofrimento, nem tristeza, nem dor. A felicidade será dada a nós todos os dias. E com a alegria de ver novas criações de Deus, nossos corações irão palpitar toda vez. Nosso lar celestial é tão glorioso. Nós devemos retornar a este lugar, mas se pensarmos, que tipo de vida levarei nesta ilha? O que eu comerei nesta ilha? Como eu posso aproveitar e viver bem nesta ilha? Como eu posso ser rico e construir uma grande casa para viver nesta ilha? Robinson Crusoe nunca pensou dessa maneira. Ele tentou sobreviver até ser resgatado. Pessoal, vamos pensar. O que eu farei no reino dos céus? Como eu viverei no céu? Nós devemos sonhar pelo céu com alegria. Mas nós estamos pensando de outra forma e nos preocupando. Como eu viverei nesta ilha deserta? Nós não devemos ficar saciados por esta vida e levar vidas nécias. Para nos esclarecer, Deus veio e nos disse para colocar o nosso coração nas coisas do alto, na nossa casa. Vejamos mais palavras no livro do Apocalipse, capítulo 21. Nós devemos ter uma meta clara no que nós devemos nos focar e uma meta pela qual nós devemos correr com suor e força. O livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro.
E o capítulo 22 diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Pessoal, este é o lugar aonde os reis de todas as nações querem ir, com toda a sua glória. Mas Deus não prometeu a eles, mas a nós. Um lugar onde não há dor, nem pranto, nem tristeza, nem choro. Toda vez que acordamos, a felicidade estará nos esperando. Todos os dias, uma nova coisa alegre estará esperando por nós. O céu é onde podemos ser gloriosos e viver para sempre. Então, por que nesta terra, que é como uma ilha deserta, estamos pensando: o que eu vou comer e vestir? Como posso construir uma casa glamourosa? Robinson Crusoe não esteve interessado nessas coisas. Ele não ligava, ainda que tenha permanecido lá por um longo tempo. Qual era o seu sonho? Era voltar para casa. Ele sempre pensava: como eu posso voltar para casa? Sexta-feira era um jovem selvagem que Robinson Crusoe salvou de ser comido por outros canibais. A razão de Crusoe tê-lo chamado de Sexta-feira era porque o resgatou na sexta-feira. Um dia, alguns tripulantes de um navio inglês fizeram um motim contra o seu capitão e os seus seguidores. Os rebeldes levaram o capitão e os seus seguidores para a ilha inabitada. Quando Crusoe viu-os, ele sentiu que eles foram capturados pelos rebeldes. Então, ele ajudou a parar com o motim, junto com Sexta-feira, em troca de os terem libertado. O capitão levou Crusoe e Sexta-feira para sua terra natal. Crusoe nunca se sentiu atado ao campo de vegetais que ele tinha feito e qualquer coisa da ilha, nem ficou atado à sua casa que ele construiu em uma caverna. Pessoal, suponhamos que este planeta Terra seja uma ilha deserta. Se vocês fossem Robinson Crusoe, iriam querer viver lá para sempre? Depois de viver sozinho por anos, Crusoe encontrou um homem, que chamou de Sexta-feira. Depois de salvar a vida dele, que estava prestes a ser comido por canibais. Mas qual sentido teria para viver lá com ele pelo resto de sua vida? O seu único desejo era voltar para sua pátria. Da mesma maneira, para nós, a pátria dos nossos espíritos está se aproximando. Eu peço seriamente a vocês que nunca desistam do nosso reino dos céus, o nosso eterno lar espiritual. Não importa quantas riquezas e quantas boas coisas vocês possam ter nesta terra, se viverem sozinhos em uma ilha, tudo isso é inútil para vocês. Robinson Crusoe apenas desejava retornar para sua casa. Mesmo se a ilha tivesse muitos tesouros preciosos e oferecesse boas condições para viver, o que ele queria era voltar para sua casa. Desde o dia em que ele encalhou na ilha deserta, até o momento de ser resgatado, ele nunca pensou que a ilha era melhor que a sua pátria. Nunca percamos o nosso eterno lar celestial. Suponhamos que vocês arem o solo em uma ilha deserta, cultivem e façam muitos potes de argila. Vocês prefeririam viver lá sozinhos do que viver junto com os seus pais, irmãos e amigos na sua terra natal? A ilha
nunca pode ser comparada com a sua casa, certo? Deus nos lembra que o eterno reino dos céus está perto, dizendo: vocês precisam se esforçar mais para entrarem no céu. Façam mais esforços para o Evangelho. O reino dos céus não é um lugar aonde todos podem ir. Vejamos a Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, isto é, participante da glória de Cristo, se de fato guardarmos firme, até o fim, a confiança que, desde o princípio, tivemos. Quando recebemos a verdade no princípio, nós ficávamos felizes, dizendo: uau, eu posso ir ao céu agora. Eu apenas preciso segurar esta verdade até o fim. A Bíblia diz que se guardarmos firme a confiança que tivemos no princípio, nós certamente compartilharemos a glória celestial de Cristo. Vejamos um versículo um pouco antes, o versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Nós devemos evitar todas as coisas que fazem com que o nosso zelo e a nossa fé se esfriem. Eu quero dizer que nós devemos ter fé e devemos ser zelosos. A Bíblia nos diz para guardar firme a confiança que tivemos no princípio. Isso significa que nós não devemos perder a mentalidade que tivemos no princípio, certo? Ao fazer isso, vamos ser dignos o suficiente de entrar no eterno reino dos céus. Vejamos o que Deus nos mandou fazer no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, mais uma vez. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é o que Deus nos ordenou. Deus detém toda a autoridade no céu e na terra. É o mandado de Deus para nós. É a nossa santa missão. Deus nos mandou: ensinem todas as nações a guardar o que vos tenho ordenado, para que vocês não voltem à casa celestial sozinhos, mas juntos com elas. Gravando este mandado de Deus profundamente nos nossos corações, mais uma vez, vamos ser mais fiéis e mais zelosos pelo reino dos céus ao pregar o Evangelho. Família de Sião, vamos nos tornar mais graciosos e belos. E assim, quando voltarmos ao céu, todos vamos apresentar nossos frutos ao Pai e à Mãe Celestiais. Pedindo-lhes isto, concluo o sermão. Muito obrigado.